Olá, pessoal. Estamos aqui no projeto Educador numa nova etapa, que é o projeto Educador Debates. É uma parceria com o CIMER, Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Queria já agradecer bastante o presidente, nosso colega Marcelo Matias, e também o diretor, Dr. Jefferson Oliveira, pela oportunidade da parceria, a parceria em psicoeducação, que é o nosso projeto Educador. Costumo explicar que, como a gente fez a abertura aqui, são lutos no plural, né? Alguns a gente consegue dar um nome que é um pouco mais característico, né? Um certo contorno. O mais conhecido é o luto pós-morte, né? Como estamos falando aqui. Mas a gente pode falar também de um luto que se chama luto antecipatório, que se dá especificamente em cenários de enfrentamento de adoecimentos graves, crônicos, né? De cenários de processos de fim de vida, onde esse luto acontece antes mesmo da morte acontecer e ele se dá pelas múltiplas perdas que acontecem no meio do caminho. Então, é a perda da própria condição de saúde, é a perda da autonomia, das funções, dos papéis que essa pessoa exercia e que o paciente convive com esse luto das suas próprias perdas e também os familiares, os cuidadores precisam dar um destino, uma elaboração para essas perdas e até mesmo uma possibilidade de significá-las ao longo do processo, né? Esse é um luto específico. Existe um luto que a gente chama, então, de luto prolongado. Hoje a gente já tem uma classificação lá no CID que se chama transtorno de luto prolongado, que aí, diferente de um processo adaptativo de luto, ele acaba sendo um processo desadaptativo. Mas ele já é o patológico? Exatamente. Por quê, né? Ele é desadaptativo porque, diferente só de um processo de adaptação e talvez de uma certa transição com o passar do tempo da dor para a saudade, esse luto acaba incapacitando as pessoas de conseguirem viver a sua vida funcional. Entendi. A pessoa mergulha dentro dessa dor de uma forma até mesmo a se tornar o seu afeto embotado, a pessoa acaba se isolando socialmente, ela acaba adoecendo nesse processo, esvaziando a vida de sentido muitas vezes, e por isso é um tipo de luto que, tanto pela característica dos sintomas quanto pela frequência, pela duração desses sintomas, ele acaba precisando de um acompanhamento especializado, né? Seja de um profissional especialista, né, numa terapia individual de aconselhamento em luto, seja um encaminhamento para um grupo de apoio a enlutados, por exemplo, né? Existe um outro tipo de luto que se chama um luto coletivo, que é o tipo de luto vivido por grupos ou até mesmo por uma nação inteira, que está associado a fenômenos de catástrofes, né? As pandemias que a gente acabou de passar por a própria enchente foi um luto coletivo, né? Naturais, muito. Todas as perdas eram sentidas, a gente via pessoas na TV, assistindo TV e enlutadas com aquilo, chorando, né? Sentindo aquilo. Esse é um fenômeno interessante, né, João? Porque a gente fala de uma perda que é compartilhada. As pessoas nem precisam ter um vínculo direto com aquela pessoa falecida. Existe, né, um vínculo. Mas ali. Existe uma solidariedade envolvida nesse processo de perda, onde as pessoas sofrem. E o sofrimento é real, né? E o sofrimento é real, perfeito. Elas sentem de fato, né, a dor da tristeza por aquela perda coletiva. Um exemplo, Natália, interrompendo, de grandes figuras, né? Assim, por exemplo, figuras nacionais, Papa, Ayrton Senna. Cantores. Né? Cantores. Bom, Ayrton Senna é um grande exemplo, né? De um luto coletivo, né? As pessoas... Eu que trabalho com oncologia, muitas vezes quando atores famosos, né, acabam vindo a óbito em função de um câncer, os meus pacientes sofrem uma grande mobilização, né? Porque se veem projetados naquela possibilidade da sua finitude, né? Pela identificação. Eu gosto muito de trabalhar com humor, inclusive nos momentos mais difíceis. Então, em algum momento ferramenta interessante, né? Então, se eu fizer uma brincadeira, como já fiz na minha primeira fala, entendo que não é desqualificando o assunto, que ele é realmente bem importante, né? Mas, por exemplo, assim, trouxeste bem das enchentes, né? Que foi uma comoção não só do nosso estado, né? Mas a gente criou um abrigo para idosos aqui, o Abrigo 60+, e a gente recebeu voluntários de vários estados do Brasil para ajudar. E as pessoas chegavam e um casal chegou assim às 11 da noite, disse, como é que a gente pode ajudar? Não tinham nem um planejamento de onde eles iam ficar, eles vieram para ajudar.
tamanho A comoção. A comoção, quanto isso mexe com as pessoas, né? Mas indo para o lado um pouco jocoso, assim, a gente pode pegar até grupos mais fechados, como, por exemplo, se eu for olhar para o meu time de futebol, eu estou num luto desde quarta-feira que a gente entrou para ganhar um jogo. Eu ia até comentar no início isso. E a gente realmente ficou demolido depois de um erro lá do nosso jogador e não conseguimos. Então, é o luto também de uma expectativa, a quebra de uma expectativa, e isso por todas aquelas pessoas que estavam naquele momento contando com aquilo. Então, isso a gente vai encontrar o luto em todos os momentos da nossa vida. Mas talvez a diferença, né, entre a morte, o luto da morte, né, seja o pensamento da irreversibilidade. Porque o time de futebol, a gente tem uma oportunidade para outro, né, claro. Daqui um ano, quem sabe, quando mudar tudo, de voltar. O luto da pandemia ou mais precisamente da enchente é a vontade de refazer tudo aquilo e ver as pessoas, né? Mas a morte, ela tem essa conotação de eu não mais ver aquela pessoa amada, por mais fé, e depois nós vamos falar um pouquinho disso, né? Das crenças, da fé, né? Como é que ela pode trabalhar a favor do luto, mas por mais fé que tu tenha, né? Tu não tem... Porque a fé é a não certeza, né? É a crença. Então, isso pode pesar, eu acho, nessa coisa. Quanto menos fé eu tenho, menos aonde me agarrar em função dessa perda, talvez mais complicado pode ser esse luto, né? Eu não sei se tem essa relação direta, assim, entre... porque uma coisa a gente sabe, né, Eduardo, Natália, Luciano, que as nossas experiências passadas, né, vão fazer refletir no trauma daquele futuro. Então, a gente acompanha pacientes jovens que enfrentam muito mal a perda, né? Pacientes idosos são mais, né, receptivos a tudo aquilo, né? Tem as exceções, mas eu acho que o nosso grande desafio ainda é a morte, né? Como encarar a morte, né? Eu me lembro de um professor nosso da Espanha que... ele entrou num quarto, assim, e a família veio, porque era já a fase final, mas o quarto estava num breu, as janelas fechadas, as pessoas falando muito baixinho. E o paciente comatoso, para ele falar alto ou não, e ter luz ou não, era melhor ter luz, né? E ele entrou e fez uma algazarra lá dentro. E aí nós ficamos assim, porque a gente tinha aquela coisa de respeitar o espaço do paciente e dos familiares naquela dor que eles estão vivendo, mas ele abriu tudo, ligou as luzes, abriu as janelas, deu um corretivo, né, entre aspas, nos familiares, e depois nos falou, né? Ele disse, uma coisa é tu teres, né, que é difícil de lidar, o luto antecipatório. Agora, outra coisa é o velório antecipatório. Isso a gente não pode permitir. O burnout, eu fui até buscar a etimologia da palavra, né? Que eu acho que é muito legal a gente partir até do que essa imagem traz. Sim. E assim, essa coisa do burn, né? Que é o queimar, em inglês, e o out, que vai até o fim, vai de dentro para fora. Então, uma pessoa em burnout é uma pessoa que literalmente está se apagando, está queimando, está se esgotando, né? Por isso que a gente usa essa questão do esgotamento. Em espanhol eles chamavam lá, quando a gente estava na Espanha, síndrome do queimado. Viu? Né? Olha que interessante. Então, eu fiz uma imagem de uma vela mesmo, que vai se apagando. A energia que a pessoa tem vai se indo. Só que ela não vai se dando conta. Quando ela percebe, já foi a energia dela. Então, acredito que a gente pode pensar que, diferente, né, das outras questões que nós também vamos comentar, da diferença entre o burnout e outros tipos de estresse, é que isso tem a ver com o trabalho. Então, aquela pessoa que se dedica muito ao trabalho, que se dá tanto que quando ela percebe, ela se deu literalmente inteira para o trabalho, não sobrou mais nada para ela. Eu acredito que essa é a melhor imagem que a gente possa ter, sabe? Uma vela mesmo que foi e se esgotou e agora vai precisar se reconstituir para poder começar a ter energia de novo. E outra imagem que eu pensei foi isso também, né? Uma pessoa que queima no sentido de que ela
realmente se esvai no ar, assim, ela não sobra mais nada dela. Então, ela, depois que passou a fase, que ela foi buscar ajuda, que já aconteceu, ela vai ter que ter muita paciência de se refazer. Porque realmente aquilo que é sólido desmancha no ar, né? Aquela famosa frase que a gente conhece. Sim. Isso também vale para a questão humana, né? Tanto física quanto emocional. A gente tem, né, um quantum de energia, a gente tem que respeitar isso. Perfeito. E Lorena, o que tu acha dessa caracterização, assim, o que tu tem acompanhado de burnout, principalmente em equipes de saúde? O que a gente tem visto, assim, dentro da psiquiatria, eu acho que essa imagem que tu trouxeste, assim, calha bem, né, com o que a gente vê nos colegas. E é uma situação que vai minando a capacidade de trabalho da pessoa. Isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar, bem importante. Em outras áreas da vida, a pessoa não se sente da mesma forma. Se sente capaz, se sente atuante na família, com os amigos, enfim, em outras situações, um hobby que seja, né? Mas o burnout, ele está relacionado à situação de trabalho, né? O estresse contínuo no trabalho de forma que vai minando a capacidade da pessoa de uma maneira progressiva, insidiosa, e que quando realmente a pessoa se dá conta, já passou do ponto. Já passou do ponto. Já passou do ponto. É um... Isso é um momento, Exato. muitas vezes, que entre os aspectos que tu trouxeste, João, antes, quando tu está falando das pesquisas, um dos fatores de risco é a falta de reconhecimento das chefias. E as chefias precisam ficar de olho nas suas equipes, para que não chegue nesse ponto e isso seja percebido quando a pessoa, inclusive quando a pessoa começa a precisar de ajuda, quando já passou do ponto. Exato. Porque a pessoa, às vezes, isso é tão insidioso e tão, assim, de pouquinho em pouquinho, que quando chega no ponto de fazer o diagnóstico, a pessoa nem se deu conta. A pessoa, às vezes, até fica tão desgastada e tão desacreditada de si mesma que pode tomar decisões em cima desse sentimento e que sejam inadequadas. Quando, na verdade, ela precisa de ajuda, ela pode querer se demitir, pode pensar em trocar de profissão, pensar, eu não sirvo mais como médica, eu não sirvo mais como enfermeira, eu não sirvo mais como técnico de enfermagem. Mesmo no dia a dia, a coisa que mais me chama a atenção no burnout é a despersonalização. Não é mais a pessoa. Não é mais a pessoa, exatamente. Toma atitudes, né? E até... que a pessoa não se reconhece como ela mesma. Exatamente. Perfeito. E aí que eu queria chegar agora no Gabriel, que o Gabriel é o seguinte... tu tem duas experiências. Uma experiência passada, recente, né, perto da gente aqui, né, recente, que foi a tua formação em medicina interna e cuidados paliativos como residente, que sempre é uma carga de responsabilidade, né, e de estresse maior do que nos médicos em geral, né? É verdade. E hoje, como profissional já há algum tempo, enfrentar isso vendo as equipes, principalmente lidando com a terminalidade, e a gente sabe que se tu não tem um serviço ou um local especial para aquilo, aquele mesmo técnico de enfermagem, a mesma enfermeira está atendendo alguém que teve uma crise hipertensiva e um paciente terminal. No mesmo momento, né? Então, eu queria ver a tua opinião sobre isso, como ex-residente e como hoje um profissional que trabalha com a terminalidade. E o conteúdo do último podcast foi sobre luto, né? E aí, gostaria de levantar a seguinte provocação. Será que a gente também não tem que começar a olhar o luto no profissional da saúde? Porque a gente vive lutos à medida que a gente... Opa, estou destruindo a mesa aqui. Não. Aí quem vai ficar com luto é o Simers. Vai acabar mesmo. Não, mas é importante porque a gente entra em contato com almas, né, com vidas ali dentro do ambiente hospitalar, ou do ambiente de cuidado que a gente está trabalhando. A gente se envolve emocionalmente, a gente investe, né, emoção de uma forma diferente do que como
paciente ou familiar, obviamente, né? Em graus muito diferentes, mas eventualmente sim. Eventualmente a gente vai deixar muita emoção, vai deixar muita energia, gostei dessa definição, dentro dessa relação. E é uma relação que ela se encerra. E a gente viu na pandemia a importância dos ritos nesse processo de finitude. Como fizeram falta. Faz falta quando a gente não os tem, né? Enquanto espécie, a gente gosta desses ritos, eles fazem muito sentido pra gente. E o profissional da saúde que está vivendo o luto à sua maneira, ele... Não é nem que ele não é oferecido isso, nem se conversa sobre os rituais desse enfrentamento pra gente. E aí você falou que existem esses pontos de vista, né? Do residente, depois do... quando não era médico, depois passou a ser médico. Depois de ser residente, que vira médico, né? Não, mas depois de médico. Mas mais do que isso, eu acho que a parte de gestão é onde eu aprendi mais a lidar com isso, por incrível que pareça. No meu mestrado de gestão, que não tem nada a ver com saúde, eu descobri o quanto que a gente está atrasado em cuidar de pessoas. Pois isso foi o que a Lorena acabou de falar, né? As próprias chefias que deveriam ter esse olhar tanto no paciente quanto nas equipes. E é um susto quando você vai conversar com outras indústrias, pessoas de outras indústrias, e falar assim, cara, eu não sabia que o papel da liderança era esse. E a saúde esquece disso. A saúde esquece que a gente tem que cuidar da gente, sabe? E chega a ser uma contradição muito forte isso. E realmente falta esse espaço de treinamento da liderança para identificar em primeiro lugar, e depois conseguir direcionar da melhor forma possível em todas as áreas da saúde, inclusive nos cuidados paliativos. Entendo que a gente talvez converse mais sobre isso porque a gente está vivendo o caldeirão, né? A gente está vivendo as emoções, os sentimentos mais intensos dentro da saúde todo o dia. Né? Durante todo o momento que a gente trabalha, a gente está vivendo com... E os cuidados paliativos, a gente ouve falar muito de empatia, mas nos cuidados paliativos a gente aprende que a empatia é se colocar no lugar do outro. Eu não posso me colocar no lugar do paciente, mas eu posso ter compaixão. Exato, né? perfeito. Eu tenho que me compadecer com aquilo e ajudar, porque se eu sou empático, né, eu posso ficar paralisado frente àquilo, né? Exato, e ter fadiga disso, né? Sim. Eu vou aproveitar isso que o Gabi trouxe, porque eu ouvi uma das coisas que eu pesquisei, né, sobre isso, desde que tu me convidaste para conhecer um pouco mais do burnout. Teve um psiquiatra, acho que era um psicanalista ali, que falou sobre um paralelo com a questão dos LER, que quando as pessoas começaram a usar muita digitação no trabalho, até então não se ouvia falar de que o trabalho adoecia o físico da pessoa quando ela usava um serviço repetitivo, um trabalho repetitivo. Sim. E naquela época as empresas começaram a buscar formas de aliviar, inclusive com ginástica laboral e tal, e ficaram todo mundo correndo, porque a gente cria novos problemas na medida que a gente vai, né, melhorando a tecnologia. E aí, claro, no primeiro momento é um apagar de incêndio, né, que agora então nós estamos com esse desafio que passou para o emocional, mas o físico naquela época, um monte de empresa. Hoje já é comum, a gente vai comprar uma cadeira ergométrica, as empresas já começam a fazer um cuidado preventivo, né? Olhar preventivo, ergonômico, para a gente poder... Agora, até nós chegarmos numa questão mais subjetiva, que é o caso do burnout, a gente sabe disso, né? Que trabalhamos com a parte emocional, pode ser um pouco mais complexo, porque envolve muitas coisas que realmente vai ser individual também. Então, tem coisas que são muito gerais dos trabalhos e a gente pode identificar o problema no geral, mas o tratamento, o olhar, inclusive das lideranças, vai ter que ser muito individual, né? Para o tipo de personalidade de cada um dos líderes, o tipo da empresa e o tipo do sujeito que está adoecido. Né? Então, acho que também é um trabalho tipo esse que vocês estão fazendo, né? De levar isso adiante, fazer as pessoas refletirem e pensarem, porque tem gente que não sabe nem que está com o problema. Exatamente. Concordo, né, com várias questões que o Dr. Eduardo já trouxe, né? Essa questão da múltiplos serviços de saúde diferentes que não têm uma comunicação entre si, né? Para mim parece ser um dos fatores cruciais que a gente pode futuramente, assim, pensar de que tem alguma forma de tentar melhorar, né? Eu trabalho no SUS, a gente não tem o eSUS, por exemplo, implantado completamente, que seria uma forma de resolver, por exemplo, né? Então, a gente tem
pacientes que vão lá no seu médico da atenção primária, vão no seu especialista, né? Tem várias vezes no mesmo especialista ortopedista, um da coluna, o outro é do braço, e aí dão medicamentos diferentes e o paciente sai com aquilo tudo na mão. Muitas vezes ele se questiona, né, se realmente vai precisar ou não utilizar, mas a gente tem aquele braço dos pacientes que realmente vão utilizar, mesmo sem entender, né? E acho que uma coisa muito importante é o tempo despendido para coletar essas informações. Se a gente for pensar, né, numa consulta de 15 minutos, é possível fazer isso, né? Ou numa entrevista rápida no setor de emergência, né? No momento de admitir o paciente no hospital, né? Chegou com alguma questão aguda. Então, acho que isso é uma reflexão importante também, né? Da polifarmácia, a gente vê a importância disso para gastar o tempo para coletar essas informações e fazer essa avaliação, porque se o idoso ele usa aquele mesmo medicamento há 20, 30 anos, o organismo dele já é diferente, né? Ele vai depurar diferente, né? Ele vai ter, às vezes, acúmulo de alguns medicamentos, então... E é bem importante isso, né? 20, fazer 30 anos usando a mesma medicação, né? Às vezes sem uma revisão, cara. Sem uma revisão, né? É aí que eu vou entrar com uma pergunta para vocês dois também, assim. Como é que vocês veem, né, os riscos de se manterem prescrições assim tão longevas, né? E tão múltiplas, antigas, né? múltiplas, e não haver uma revisão periódica disso, né? A gente vê muito mais a somação do que a depuração, a qualificação das receitas, né? Como é que vocês veem isso? Posso começando, então? Claro. Acho que a gente tem muitos riscos, né? Alguns, né? O Riso já comentou, assim, a gente pensando na pessoa idosa, né? A gente quer manter o idoso funcional, conseguindo ser independente o maior tempo possível. E uma queda, por exemplo, é um evento muito drástico que vai mudar completamente o futuro daquela pessoa, daquela família. Pode né? ser um limitante de vida, pode ser um né? limitante. Se a gente tem um idoso que fazia tudo, às vezes tem idosos que cuidam de outros idosos, né? E a gente recebe pacientes que teve alguma queda, né? Por uso, por exemplo, de benzodiazepínico, por uso, né, de algum medicamento que causou tontura, sonolência. Então, isso muda completamente, né, a trajetória de vida. Então, né, eu vejo que um dos eventos mais importantes, além de outras reações que muitas vezes vão ser mais exacerbadas no idoso, né, por questões de redução da função renal, né, muitas vezes que pode ocorrer, alterações gerais de como o medicamento vai estar funcionando no organismo, né. Então, o idoso tem o pH gástrico diferente, isso vai alterar um pouco, né, às vezes o idoso tem uma redução na questão da distribuição do medicamento dentro do organismo, tendo um acúmulo maior, e com isso aumenta o risco tanto de reações adversas como das próprias interações. E muitas vezes as pessoas não se dão conta que estão tendo algum evento adverso, né? Não, eles chegam lá na emergência com a queda e não é feita, por exemplo, não se associa. Não se associa. E outras que a gente vê, né, dentro desse processo de múltiplas prescrições, eu já vi casos do idoso utilizando anticoagulante, e aí eu questionar assim, tá, mas qual é a razão? Ele teve uma trombose e tal, há 5 anos atrás. Eu digo, bom, então deixa eu falar com o médico e tal. Não, mas aquele médico nunca mais foi. Né? Então, e como é que é feita essa prescrição? Não, agora o outro médico mantém. Então, essa coisa de não se comunicar em cima de uma prescrição, né? E a família fica refém, me parece, disso, porque ela não quer mexer, né? Por outro lado, eles têm medo, porque é muita medicação. Né? Então, e provavelmente porque em algum momento foi muito útil. O medicamento funcionou, né? Agora vamos pensar assim, vamos voltar 20, 30 anos atrás as nossas vidas. O que continua igual de lá para cá? Vamos pegar a nossa carteira de identidade antiga. Já começa por aí. Coisa. Automóveis. Vamos pegar... Tudo muda. Componentes para cozinha, higiene, as coisas mudam. E se as coisas mudam e muitas vezes são melhoradas, né,
Vamos ver que as pesquisas também fazem isso com os medicamentos e vamos ver que o nosso organismo também muda com o tempo. Então, as nossas necessidades mudam e o que a gente tem para as nossas necessidades evoluiu também. Então, ficar tomando um velho medicamento que era muito conhecido lá atrás pode não ter mais efeito nenhum. E que deu certo naquela época, né? Pode não ter efeito nenhum e pode ser um grande malefício, inclusive pode estar causando um grande mal, né? Então, de novo, olhando para a questão do tempo, né? O tempo passa e a gente precisa acompanhar as mudanças do tempo, inclusive dentro da gente, nosso organismo também se modifica, né? E existe assim, qual é, bem para ti, Bruno, assim, que ferramentas ou critérios ajudariam o profissional a identificar medicamentos potencialmente inapropriados para o idoso, né? Porque a gente olha aquilo, muitas vezes a gente tem dificuldade de avaliar, porque não é, como tu falou, um ortopedista do ombro, outro daqui, de lá, nós somos especialistas em dor, aí tem o endócrino, tem o cardiologista, tem o clínico geral, o geriatra, né? Então a gente tem essa dificuldade, tem o psiquiatra, né, atuando, e a gente também tem medo de entrar nessa seara, né? Mas aí eu queria saber se tem ferramentas que eles possam nos ajudar com isso. Sim, existem já várias ferramentas, né, para identificar, né, medicamentos potencialmente inapropriados, né, desde os anos 90, assim, já se estuda um pouco isso, mas além da questão dos medicamentos potencialmente inapropriados, a própria prescrição inapropriada, que é aquilo que a gente conversou um pouquinho antes, que é algum medicamento sem uma indicação clara, né? Então, independente da classe farmacológica, né? Depois a gente entra falando especificamente, né, de algumas classes, mas um medicamento, quando a gente volta lá tem o conceito da OMS de uso racional de medicamentos, então que é o medicamento apropriado à condição clínica do paciente. Se a gente não tem uma indicação clara, né, revisando, né, com o paciente, o prontuário, as informações, os exames, né, ele é um medicamento que é potencialmente desnecessário, né, e pode estar causando algum dano, né, para aquele paciente. E questão de ajuste de doses, né, por exemplo, e no tempo também, né, porque às vezes aquilo acontece, né, um medicamento que está sendo usado por um tempo maior do que o necessário também vai estar causando um dano. Está fora, né? do lugar. Está fora do lugar. Boa tarde, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Não, quem agradece aqui é nós, cara, porque para nós é uma... Parabéns pela iniciativa, teu projeto é excelente, excepcional e é uma grande iniciativa aí para divulgar conhecimento na área da saúde aí para a população em geral, Exato. Não só o público médico, mas para todo mundo, né? Bom, o termo medicina regenerativa ele é muito amplo. Exato. Tá? Basicamente seria a aplicação de técnicas que visam restaurar ou substituir tecidos, órgãos ou funções do nosso corpo, né? E por que a gente diz que é amplo? Porque quando a gente fala assim, olha, a gente vai restaurar uma função, alguma coisa, a gente pode estar desde fazer uma coisa simples, como até mesmo uma atividade física, uma mudança alimentar, mudança de hábitos de vida, que exercem efeitos regenerativos, né? Ou usar células do próprio paciente, que podem ser não processadas, a gente vai falar ao longo da conversa, que existem procedimentos que a gente utiliza células que são coletadas no momento do procedimento, ou até células cultivadas, utilizando laboratórios de alta tecnologia. Certo. E tudo mais. Então, realmente é um termo amplo que até se discute muito isso de tirar o termo medicina e colocar terapias, porque não é algo exclusivo da medicina. Existe toda uma equipe, às vezes, de pessoal de laboratório e de pesquisadores que fazem essas terapias regenerativas, né? Mas, claro que acabou se popularizando o
termo medicina, né? Então é um termo que é bastante corrente. Você sabe que isso me remeteu agora, por exemplo, eu conversando com a Flávia Martinez, que é uma fisioterapeuta bastante conhecida aqui em Porto Alegre, no estado, pela fisioterapia aquática, né? Que ela é super especialista nisso. E eu perguntando para ela, eu perguntei assim, a fisioterapia aquática é hidroterapia, né? E ela disse... E parece que esse exemplo cai em cima da medicina regenerativa, né? A hidroterapia está em tomar água. Cada vez que eu tomo água, eu estou fazendo hidroterapia, né? Então, olha como é vasto, né? Realmente isso tudo, né? Mas tudo começa do desconhecido, né? E começa a pegar, porque a gente aqui, por exemplo, está lidando com dor crônica, né? O papel da medicina regenerativa, ela é imenso, né? Mas a gente aqui está colocando ele na dor crônica, né? E a gente vê que o ponto final disso é, hoje, o médico ortopedista que aplica, né? Porque está mais ligado às articulações, está mais perto da coisa. Então, ele tem sido o pioneiro, que eu vejo isso, né? Pelo menos estou observando, né? O doutor Eduardo, ele está em plena efervescência do estudo da coisa, né, Eduardo? E o que te chamou para ir para essa área agora? O que te deixou assim, como é que eu vou dizer, foi o chamariz para te ver essa técnica e estudá-la e agora empregá-la? João, primeiramente agradecer a oportunidade. De novo, não agradeço, é nós que temos que agradecer a honra de ter parabéns aí vocês. pelo projeto Educador Debates, realmente, como o Edilson falou, dentro de uma população que tem 30%, 40% das pessoas com dor crônica, é um assunto extremamente importante. Sim. Bom, o que me levou a começar a estudar isso, João? Na verdade, eu sou formado há mais de 25 anos. O que a gente percebeu lá no início? Nós tínhamos basicamente duas opções. Paciente com dor crônica, nós tínhamos anti-inflamatório e fisioterapia. Ou então, cirurgia. E daí ficava uma lacuna muito grande entre o anti-inflamatório, a fisioterapia e a cirurgia. O que a gente fazia? Não, vai tomando remédio que não é o momento da cirurgia. Vai tomando remédio que não é o momento da cirurgia. E assim, até eu chegar ao momento de cirurgia para fazer uma prótese, enfim, e restaurar a articulação. Então, a gente percebeu que essa lacuna tinha espaço para alguma coisa. Bom, a gente não pode ficar só olhando o paciente piorar. A gente vai ter que tomar alguma atitude. E essa atitude, a medicina regenerativa entrou com muita força. Hoje, a gente pega uma artrose inicial, grau 1, uma leve, uma moderada, e trabalha com medicina regenerativa com resultados extremamente satisfatórios e animadores, né? A gente que tem estudado bastante, a gente está extremamente empolgado com os resultados. E eu que olho de fora, assim, chama muita atenção, cara. Porque é exatamente o que vocês colocam, cara. Que era uma coisa que a gente não tinha muito para onde correr. Exatamente. Né? Era só na paliação e não na solução, né? E oxalá que essas coisas se tornem, né? Como esse visionário falou ali, né? Da biotecnologia está disposta ali que 2030, 2040 isso seja o dia a dia, né? O que tu acha, Edilson? Tu que está já nessa... Isso que o Eduardo falou, né? Que na ortopedia, principalmente, a maior causa de dor, vamos dizer assim, são os processos degenerativos. Pô, se a gente pegar, né, Edilson, pega a coluna, cara, é uma praga, cara. É uma epidemia aquilo, né, cara? A coluna, que é o... Aonde tu atua mais. Bolo, né? Assim, para te ter ideia, a gente chama de unidade funcional aquela parte ali entre duas vértebras. Né? Tá. Se convencionou de dizer, entre duas vértebras a gente tem uma unidade funcional. Ali existem 6 articulações. E no meio dessas 6 articulações tem uma medula com raízes nervosas, né? Então, realmente é uma estrutura bastante complexa. Sim. E que, infelizmente, né, isso aí eu já descobri na época do mestrado, lá no início dos anos 2000,
que o processo degenerativo ele começa muito cedo, na verdade. Se imaginava, olha, o processo degenerativo é de velho, é de 60 anos, 70 anos. Tinha aquele termo, né? Coluna de velho. Coluna de velho. E o que se descobriu já naquela época foi o seguinte: o processo degenerativo ele começa na terceira década de vida, 35, 40 anos, já começa um processo degenerativo e já começam as síndromes dolorosas. Né? Sim. E daí, a partir disso, que eu comecei a ver, olha, a dor é por degeneração. Né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que estudar a degeneração. Daí eu fui atrás, nesse mestrado que eu fiz de diagnóstico genético e molecular, eu estudei justamente isso. A minha dissertação foi sobre a degeneração do disco intervertebral. Né? Sim. Lá a gente viu, eu estudei todo o processo, por que o disco começa a desidratar, né? O termo médico que a gente diz que na ressonância ele fica preto, ele resseca, até que ele se rompe, faz uma hérnia. Né? E para pessoal que está em casa, né? Como a gente fala no consultório, né? O que é o disco, né? O disco é um colchãozinho d'água, o nosso amortecedor que tem na coluna aqui, né? Então, imagina, a partir dos 30, 35 anos, começa a desgastar isso. E aí quem vai sofrer as articulações também sofrem, né? Aí as articulações que estão próximas, né? A musculatura. A sofrer o processo de artrose, né? A dor crônica leva o paciente a uma imobilidade, a pessoa tem dor, não quer se movimentar. E aí é o ciclo vicioso. E daí exatamente, é uma espiral descendente, decadente, né? Sim. E que a pessoa vai cada vez afundando mais, né? Tem dor, não faz atividade física, não se alimenta direito, fica imóvel e cada vez mais esse desgaste, esse processo degenerativo vai tomando conta. Vai tomando conta. Então, por isso que começou a se estudar muito, né? Eu comecei a estudar nessa época, que é intervenção em dor e tudo mais. Quando saía para viajar, o pessoal falava, olha, tem a regenerativa, não sei o quê. Daí eu fui atrás, fui ver. Que lá fora o pessoal já faz há um bom tempo esses procedimentos, né? E eles estavam fazendo para controle de dor, né? Então, a gente viu que, olha, se a dor é devido a um processo degenerativo, por que não fazer um tratamento regenerativo? Parece a coisa mais lógica do mundo, né? Simples, né? É uma coisa simples, né? Só que se pensava o quê, né? Vamos trocar a articulação. Trocar as peças. Né? Ou, por exemplo, né? Nós, grosseiramente na coluna, desligávamos o nervo, né? O nervinho lá da faceta e tal, né? Ou do disco. Fixa para o disco não precisar mais do disco, né? Então, eu acho que esse tipo de é isso que chama muito atenção. E o que me chama atenção no consultório o desconhecimento do público em geral, né? Dos nossos pacientes sobre esse método, né? Que é ainda um pouco obscuro, assim, não se tem uma visão muito clara para eles, né? Por um lado é bom, né? Porque a gente sabe que, e a gente está vendo hoje com alguns fármacos que não são novos, mas são agora com um boom de empresas colocando, né? Eu acho isso bom porque não massifica e não dá muito espaço para pessoas que querem em um fim de semana começar a aplicar a medicina regenerativa, né? Então ela dá espaço para o estudo, para fazer sério e para consolidar isso, né? E assim, o que eu queria colocar, assim, quais são as indicações hoje para dor crônica, assim? O que tu poderia nos falar, Eduardo? Quais são as indicações hoje para que a gente tem, de modo geral, para dor crônica, a medicina ou a terapia regenerativa?
Bom, a medicina regenerativa nos outros países, assim, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, está em alta, né? Se faz muito, atletas de alto rendimento vão para lá fazer, os de lá todos fazem. E a medicina regenerativa aqui no Brasil ainda é sobre estudo, é científico, tá? O que tem provado hoje que funciona muito bem? Artroses leves e moderadas. Essa seria a indicação perfeita. Então, cientificamente hoje tem comprovação que artroses leves e moderadas, o resultado é extremamente satisfatório. E aí a gente está falando de quadril, joelho, coluna. Aonde tem articulação com ombro também vai nessa? Para lesões da cartilagem, vamos dizer assim, para a junta que está gasta. Exatamente assim. Para a mão, artrose da mão e tudo mais. Esses procedimentos, depois a gente pode falar um pouquinho que são chamados ortobiológicos, né? Acho que é bom a gente explicar o que é isso. Mas esses procedimentos funcionam bem e já tem evidência científica que demonstra, né? O bom resultado. Mas também tem aquelas lesões que são comuns também no idoso, que são lesões musculares, as tendinomusculares, que principalmente a bursite ou tendinite do ombro e a bursite ou tendinite do quadril. Né? Pois é, eu ia perguntar assim, porque os tendões entram nessa também. Entram porque essas lesões, elas são tipicamente lesões atróficas. O que é uma lesão atrófica? É um tecido que está definhando. Ele se apresenta com pouca circulação sanguínea, pouca vascularização, ele vai enfraquecendo e vai romper e sumir. É como uma roupa, um tecido velho que está puindo, está gastando e começa a se rasgar. E aí vem o termo regenerar. Exatamente. Regenerar o tecido, literalmente. Os objetivos do tratamento, nessa parte ali, a principal ação dessas técnicas, né, que a gente utiliza é melhorar a circulação sanguínea, né, da região e fazer com que as próprias células locais ali trabalhem mais e o organismo reaja e faça o processo de cicatrização. Há um incremento de inflamação no primeiro momento? Pode ocorrer, principalmente com o uso do plasma rico em plaquetas. Existe uma proteína chamada fator de crescimento vascular, que é uma das que mais age ali na região, e nos primeiros dias aumenta a circulação. Então pode, às vezes, o paciente sentir um pouco mais de inchaço, de dor, de sensibilidade. Muito obrigado. Não, obrigado a vocês dois ali. E, pessoal, queria mais uma vez agradecer ao CIMERS, né, ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, que é nosso parceiro do Projeto Educador, do Projeto Educador Debate. Acompanhem, né, tanto no Instagram do CIMERS quanto no Instagram do Projeto Educador. Acompanhem no podcast do Projeto Educador e esperamos vocês para a nossa próxima jornada do Projeto Educador Debates. Muito obrigado a todos e até lá.